Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura, eu sou monitora do curso do Entre Linhas, e hoje a gente vai falar sobre o dever de casa da primeira aula, que é sobre a distribuição socioespacial do suicídio no Brasil, e foi passado para vocês algumas questões como treino, como treino para saber mexer nas plataformas que foram apresentadas nas aulas. Então, nós vamos ver duas plataformas hoje, e eu espero que possa ser proveitoso para vocês. Então, aqui, a primeira questão é perguntando qual é o intervalo etário que tem as menores taxas de suicídio entre homens jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Então, para achar esses dados, a gente vai vir aqui no Google, que eu vou compartilhar aqui com vocês, e vocês podem pesquisar exatamente aqui como eu coloquei. All Rolling Data. É difícil falar, a língua embola, mas podem clicar aqui na primeira página e a gente já vai ser direcionado. Aqui, o meu, ele traduziu automaticamente, e vocês conseguem mexer em português, mas se vocês se sentirem melhor em inglês, tudo bem, porque alguns termos eles são traduzidos um pouco errados. Então, nós queremos saber sobre suicídio e faixas etárias de homens, jovens. Como é que a gente vai procurar isso aqui? Aqui, no primeiro campo de pesquisa, a gente pode colocar suicide. Eu vou colocar em inglês, mas acho que se escrever em português também vai. Mas vocês clicam e aqui vai aparecer todas as estatísticas de suicídio que o site tem. Esse site ele pega principalmente estatísticas da OMS, da ONU, de outras agências de pesquisa de outros países. Então, assim, ele traz uma análise mais global sobre o fenômeno, mas aqui pra gente no Brasil também é interessante. Aqui tem alguns artigos que eles fazem, e a gente vai descendo até aqui. Gráfico-chave sobre suicídio. Voltando aqui para a questão pergunta, entre homens, jovens com intervalo tem as menores taxas de suicídio. Aqui nos gráficos, se a gente... Vou dar aqui um zoom. Taxa por idade, taxas brutas, número de suicídio, e a gente vai procurar o que a gente está procurando. A gente vai procurar o mais interessante pra gente, que é sobre homens jovens. Descendo aqui, taxas de suicídio relatadas entre homens jovens. É aqui que a gente vai conseguir ver direitinho. Aqui ele aparece do lado, ele não criou nova guia. Descendo aqui um pouco para melhorar. Tá mostrando dos Estados Unidos, da França, do Japão e da Austrália. E bem aqui em editar países e regiões, a gente vai selecionar o Brasil. Você clica aqui em claro, é porque tá em português, mas é clear, aqui para limpar. A gente limpou todas as seleções e vamos em Brasil. Já apareceu. Apareceu as estatísticas entre 15 e 19, 25 a 29 e 20 a 24. Se a gente passar o mouse em cima de cada linha, ela vai dar uma destacada entre as outras. Como pergunta qual intervalo etário tem as menores taxas, a gente consegue perceber que entre 79 e 2020, o intervalo etário que tem as menores taxas é o de 15 a 19 anos. Então, respondendo a primeira pergunta, o intervalo de menor taxa é de 15 a 19 anos. Aí tem aqui a questão A. No que essa distribuição difere daquela encontrada para as mulheres jovens, aqui fala sobre homens jovens, mas se a gente vir aqui no canto, a gente consegue perceber aqui taxas de suicídio entre mulheres jovens. Clicou, o gráfico aqui do lado já mudou. Mesma coisa, editar países, limpar as seleções e selecionar Brasil. Aqui, a gente já consegue perceber uma diferença entre o gráfico anterior, mas se a gente for perceber aqui, o intervalo que tem menores taxas entre as mulheres é de 25 a 29 anos. A cada 100 mil habitantes, lembrando, respondemos a questão A só com esses dois gráficos. E, questão B, a distribuição do suicídio entre homens jovens é similar ou diferente da encontrada no Brasil para os demais membros efetivos do Mercosul. Vamos voltar aqui para o gráfico entre homens jovens e a gente vai selecionar os países do Mercosul. Mercosul, se eu não me engano, é Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. São esses 4 países do Mercosul, se eu não me engano. E, voltando para a pergunta, se é muito diferente entre o Brasil e os outros países do Mercosul. Para a gente começar a pensar nessa questão, a gente precisa perceber que o valor do eixo ele é muito diferente. Aqui no Brasil ele vem até 10, aqui 20, 50. Então a gente não consegue fazer uma análise dos dados, vendo, por exemplo, as subidas e as descidas, se o eixo ele estiver diferente um do outro. Então a gente vai vir aqui em configurações e alinhar as escalas de eixo. Com isso, a gente já percebe de primeira como antes o Brasil ele tinha aparentemente uma subida muito grande em relação aos outros países, só que quando a gente alinha, aqui achata automaticamente. O Uruguai ele permanece parecido, mas aqui o Brasil e a Argentina elas mudam abruptamente.
Aqui no Brasil, a gente percebe que a faixa etária de 15 a 19 anos, ela tem uma descida muito pontual em relação às outras faixas etárias. Se a gente isolar aqui só os 15 a 19 anos, não é algo que acontece nos outros países. Assim, as linhas elas se misturam bastante, mas aqui no Brasil ela é bem demarcada das outras. E também, aqui o Uruguai, ele tem as taxas mais altas de toda a amostra, com as faixas etárias se misturando aqui. Tanto o Paraguai quanto o Uruguai, eles têm uma tendência de subida nos índices, se a gente for ver aqui, enquanto a Argentina, talvez ela tenha uma tendência de queda, o que sugere uma quebra, digamos assim, do padrão entre os outros países, e dá para perceber que ela esteve relativamente estável durante alguns anos. E esses dados, eles refletem tanto o desafio no registro dessas mortes, tanto como efeitos de alguns eventos socioeconômicos que aconteceram no país, e também depende muito do contexto, se a gente for ver ao longo dos anos. Então, aqui, por último, o Brasil, ele tem uma curva sem grandes oscilações, como aparece aqui no Paraguai, ela se mantém relativamente estável. Ela tá crescendo um pouquinho, só que é mais suave. E aqui no finalzinho da curva, a gente percebe uma queda visível a partir de 2019. E isso pode ser uma variação natural dos dados, mas também, talvez, um sinal de estabilização, até uma redução, só que a gente precisaria ver isso se repetindo em outros anos para confirmar se realmente é uma reversão consolidada. Então, se a gente pensar nos índices, nas faixas etárias com maiores índices, varia muito de cada ano. Então, a gente consegue ver mais na série histórica a diferença de cada país e lembrar sempre de alinhar os eixos para a gente conseguir fazer uma análise mais fidedigna mesmo com os dados. Indo aqui para a questão 2, ela pergunta: nos países da América do Sul, a prevalência de transtorno bipolar é maior em homens ou mulheres? Então, a gente não vai conseguir ver isso na página sobre suicídio, então a gente vai pesquisar aqui na caixa de pesquisa bipolar. E aqui já aparece prevalência de transtorno bipolar entre homens e mulheres. Então a gente já vai direto para o gráfico, apareceu aqui pra gente. E como quer saber da América do Sul, a gente vai selecionar aqui entre os continentes a América do Sul. E ele destacou pra gente. Aqui no Brasil, a proporção de transtorno é de 1,1% de mulheres para 1% de homens, em uma população de 209 milhões de pessoas. Então a proporção ela é bem parecida, ela tem a diferença aí de 0,1%. No. Ih, pegou aqui o sério. No Paraguai, a proporção é igual também, 1,1 de mulheres para 1 de homens, em uma população de 6 milhões de pessoas. E a gente consegue ver isso em mais ou menos todos os países, eles têm essa diferença de 0,1, mas pensando, é muita gente, se a gente considerar uma população de 200 milhões de pessoas. E é isso, a gente conseguiu ver a prevalência. Vocês conseguem mexer aqui também, ver na Oceania. Ó, a Nova Zelândia, ela tá bem diferente dos outros, mas também deve ser pelo tamanho da população. Aqui na América do Norte, não consigo selecionar. Europa, Ásia, África, enfim. Foi isso. Na questão 2, a gente já respondeu sobre a prevalência entre homens e mulheres. Ela é maior em mulheres, mas existe pouca diferença na estatística. Vindo aqui para a questão 3, ela pergunta: considerando a série histórica, o que podemos dizer sobre o comportamento das taxas de morte por violência em relação às taxas de suicídio na Ruanda? Quais acontecimentos são responsáveis por esses achados? Se a gente voltar aqui no site, a gente vai para a mesma página de suicídio, pesquisou, e a gente vai procurar algum gráfico que diga sobre violência e taxas de suicídio. Se eu não me engano, esse gráfico ele é um dos últimos. Ele é o penúltimo aqui. Taxas de suicídio versus taxas de mortalidade por violência. O comando da questão, ele pergunta sobre a Ruanda e série histórica. Então, a gente vai mexer aqui nessa parte dos anos. A gente pega a bolinha, vem até o começo, e a gente vai passando para ver se tem alguma diferença. A gente pode perceber que está bem aqui no meio, então as taxas estão parecidas com outros países, e a gente vai indo. Aqui, em 94, a gente percebe como a Ruanda ela se deslocou para a direita em relação aos outros países. Isso mostra que as taxas de violência do país elas foram muito mais altas do que as mortes por suicídio. E a gente consegue ver isso quando o site ele mostra pra gente a taxa de 7.195 mortes por violência a cada 100 mil habitantes, enquanto a taxa de suicídio é 29 a cada 100 mil habitantes. Isso ocorreu, porque vou dar aqui um Google pra gente ver, ocorreu um genocídio em Ruanda no ano de 1994, onde 800 mil pessoas faleceram por conta desse massacre. O grupo dos Hutus, eles mataram as pessoas que eram de outro grupo, que eram os Tutsis, e isso gerou uma morte de 800 mil pessoas desse último grupo dos Tutsis. Então foram 800 mil pessoas que perderam a vida em 100 dias. A título de comparação, comparando essas taxas e também com o que a gente viu no site, é como se, por exemplo, aqui na UNB tem 55 mil pessoas. Durante 100 dias, 3.950 pessoas morressem no campus por assassinato.
Então a gente consegue ter uma noção da magnitude que foi esse genocídio lá em Ruanda, e por isso que os dados eles são tão, assim, diferentes, eles vão muito para a direita, que mostra uma taxa altíssima de violência, de mortes por violência. Se a gente for aqui em outros anos, a gente consegue ver coisas parecidas também. Por exemplo, aqui em 2007, tem o Iraque, por conta da guerra, então ele também aparece bem deslocado para a direita. E países, assim, acometidos por guerras, genocídios, eles vão aparecer aqui, se tiverem dados, né? Então, aqui, Armênia, Afeganistão. Então, respondendo à pergunta 3, voltando aqui, as taxas de violência são muito maiores que a de suicídio, e esses acontecimentos, normalmente, no caso da Ruanda, foi o genocídio, em outros países são guerras civis, massacres, enfim, ocorre essa discrepância.